Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Talk Invest News, o podcast do Invest News sobre negócios. Eu sou o Doni Denútil e no programa de hoje a gente vai entrevistar um dos headhunters mais acompanhados do Brasil e o executivo número 1 de uma das empresas mais importantes de recrutamento no mundo. Quem está aqui comigo é o Ricardo Basaglia, CEO da Michael Page no Brasil. Prazer ter você com a gente. Doni, que prazer estar aqui com vocês. Prazerzaço, cara. E, obviamente, para esse papo, como sempre temos aqui, você já está vendo aí na nossa câmera aberta, Leandro Guissoni, professor de business no Brasil, nos Estados Unidos, consultor contratado por empresas nacionais, multinacionais, até na Ásia. E é verdade, hein? Não é mentira não, é na Ásia também. É verdade. Prazer, Verdade Lê, também. sempre. Prazer, Doni. Prazer, Ricardo, estar aqui com você. Doni, acho que a gente vai ter um papo muito bom. Ricardo é um dos executivos que eu mais admiro nessa área de liderança e carreira. Já conhecia um tempinho atrás e eu acho que a gente vai ter um papo aqui com muita inspiração para todos. Pois é, eu me sinto aqui um iniciante. Eu escrevi um livro sobre carreira há muito tempo atrás. Então eu vou um pequeno aprendiz aqui perto do Ricardo. Bom, vamos lá. Para começar, eu queria saber o seguinte, Ricardo. Hoje, quais são os skills que as empresas mais estão procurando na hora de contratar um candidato? Puxa, é muito interessante a gente falar de habilidades, porque quando a gente pega os relatórios da Organização Mundial do Trabalho e tantos outros relatórios que saem, muitas vezes a gente vê alguns skills mais complexos, como raciocínio lógico, solução de problemas complexos, mas quando eu falo com os clientes, eu vejo que talvez a gente ainda tem que falar do básico que ainda não está sendo bem feito. Tem uma pesquisa da Michael Page que mostra que hoje 91% dos profissionais são contratados por habilidades técnicas e depois demitidos por questões comportamentais. Ou seja, a gente contrata a pessoa porque ela tem experiência na área, passou por bons projetos, tem certificação e depois, infelizmente, a gente acaba demitindo porque a pessoa não tem atitude, não é colaborativa, não trabalha bem em equipe. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nos assistindo certamente veio nome, sobrenome e RG de pessoas que trabalham com vocês, que se enquadram nessa estatística. E quando a gente olha hoje para os módulos de maneira geral, de graduação, pós-graduação, MBA, menos de 1% dos módulos tratam de soft skills. E isso, para mim, eu vejo que é um dos grandes desafios que nós temos. Então, como o Rubem Alves sempre disse e escreveu, eu vejo muitos cursos de oratória, mas nunca vi nenhum de escutatória, né? Então, se a gente for olhar a principal habilidade do líder hoje, talvez seria da escuta. Mas voltando para as habilidades aqui, sem dúvida nenhuma, eu colocaria resiliência. Eu acho que hoje é o que a gente tem que colocar para todo profissional. Antes de dar certo, vai dar muito errado. Então, essa habilidade é fundamental. A habilidade de comunicação, se fazer entendido, usando hoje tantos canais. É difícil uma empresa hoje que não se queixa que tem um desafio de comunicação com os colaboradores entre tantos os canais que existem. Alguém que consiga resolver problemas. No final, muitas vezes eu vejo os profissionais dizendo, puxa, eu preciso ir trabalhar numa empresa que não tem problema. Isso é uma visão muito errada. Você quer crescer na carreira, trabalha numa empresa que tem problema. Onde tem problema, tem oportunidade. Então, acho que dentro dessa dinâmica aqui, dá um pontapé aqui para muito que a gente pode falar. Perfeito. Mas uma coisa que eu fico me perguntando bastante, viu, Ricardo? É o balanço entre a visão macro e a visão micro, né, dos profissionais, dos executivos. Porque você tem, às vezes, um executivo que tem uma visão micro muito boa, muito apurada, até muito mais próximo de uma visão técnica daquela parte do processo. Ele é super especialista e muito bom. Mas sabe aquele executivo que você fala, cara, ele não está vendo o big picture, não está vendo a fotografia ampliada, não consegue. Em compensação, você tem outros que têm uma visão macro excepcional, mas se for para o micro, é um desastre. Como que você vê esse balanço da visão macro, da visão micro, da especialização ou de um generalista? Puxa, eu acho uma ótima pergunta. Quando a gente olha para o mundo executivo, o que hoje a gente tem cada vez mais visto é a carreira em T, o T-shaped career, aonde você cresce sendo especialista em uma área e chega em um determinado momento você começa a ser um generalista, mas você tem aquela base muito importante. E talvez esse seja o grande desafio do executivo versus do empreendedor, porque quando a gente olha o executivo, de maneira geral, o executivo ele começa sendo especialista, em algum momento ele precisa se tornar generalista. Quando você olha para o empreendedor, ele começa sendo generalista
em algum momento depois ele precisa se tornar especialista, ele ganhar justamente a profundidade em determinadas posições. Então, esse elemento é fundamental e o grande desafio que as empresas têm é como você harmonizar as relações através de metas, né? Incentivos modelam comportamentos que façam com que as áreas também tenham essa conexão, porque senão o que acaba virando é a guerra entre as determinadas áreas e o profissional ali com a visão da árvore, né? Não está subindo para a visão da floresta para entender o todo. Eu acho que você, quando a gente olha, talvez ao longo do tempo, percebe duas características principais ou duas forças principais das pessoas quando pensam no mercado de trabalho. Tem aqueles que querem ir para o ambiente corporativo, se tornarem executivos. Tem aqueles que querem empreender, se tornarem empreendedores. E agora a gente tem talvez um anfíbio, um híbrido, um profissional que é um pouco dos dois. Um executivo empreendedor. Como é que você enxerga isso? Eu acho que tem um primeiro desafio que vem antes desse, que a gente toma decisões muito cedo sobre o que a gente vai fazer profissionalmente. E se a gente olhar para o mundo que existia, a gente tomava uma decisão importante que levaria toda a nossa vida, toda a nossa carreira estaria dentro daquela dinâmica. Inclusive, talvez, quando as pessoas olham para o meu perfil, puxa, CEO da Michael Page, muito seguidor no Instagram falando de carreira, devem imaginar que eu sou o exemplo de alguém que soube planejar carreira. Mas eu brinco que eu sou o exemplo de alguém que não soube planejar carreira. Porque eu sou formado em tecnologia. Até meus 20 e poucos anos de idade eu tinha convicção que eu ia ser um programador, porque eu era extremamente tímido. Então, meu sonho era trabalhar dentro de um data center, falando com o menor número de pessoas. Então, acho que isso diz muito do que quanto a gente tem de descoberta, né? Eu costumo dizer que um plano de carreira, antigamente, ele estava muito mais para aquele GPS Garmin, que tinha rotas fixas. Não importa o que acontecesse, a rota era aquela. Hoje, qualquer plano de carreira está muito mais para um Waze. A gente vai ouvir recalculando várias vezes, hora ou outra vai dar um frio na barriga e a partir daí você vai encontrar novos caminhos. Mas para responder objetivamente a tua pergunta, o que eu vejo? Eu acho que são dois elementos para a gente enxergar para onde a gente quer ir. O primeiro deles é o autoconhecimento. Não dá para falar de um plano de carreira sem autoconhecimento. E o segundo, você explorar o cardápio de opções. Então, o autoconhecimento, por exemplo, no meu caso foi importante. Eu tinha um pai extremamente tímido e eu cresci achando que eu era tímido. E depois os cabelos brancos me ajudaram a me enxergar diferente daquele perfil. E eu nunca pensei em ser headhunter quando eu morava em São José do Rio Preto, porque eu nem sabia que existia essa profissão. Então, acho que esses dois elementos trazem as possibilidades. Agora, o grande desafio profissional é que, do ponto de vista filosófico, ter muitas opções é maravilhoso. Do ponto de vista prático, tem deixado a maior parte das pessoas ensandecida. E onde a ideia do estudo entra nisso? Porque o Doni sabe, assim, eu viro e mexe, falo com ele, eu fico inconformado, assim, de mexer na cadeira com empreendedores de palco, né? É Fico inconformado, sabe? Não tem profundidade. E a gente hoje vive, de fato, num mundo que tende a ser cada vez mais horizontal. Mas onde que fica o estudo e o preparo nisso? O que você vê que é assim, se você fala, poxa, se essa pessoa fizer esse caminho no estudo, ela tem maiores chances de ter uma carreira bem-sucedida e de reformular o que ele é bom também nesse processo de descoberta. Puxa, eu acho uma ótima pergunta, Leandro, porque muitas vezes eu vejo as pessoas criticando, puxa, graduação ou pós-graduação, ou mestrado, não leva a nada. Aí você pega 2 ou 3 exemplos de pessoas que conseguiram crescer e não estudaram, então isso virou referência para a humanidade e eu acho que tem um risco muito grande da gente ir para um mundo superficial. Hoje o que eu vejo é que a gente vive uma era de um oceano de conhecimento com 1 centímetro de profundidade, né? Isso é o conhecimento das redes sociais. E voltando aqui para a tua pergunta, qual que é o grande desafio que eu vejo? Sim, eu tenho convicção que apenas uma graduação, um MBA ou uma pós-graduação não é suficiente para você ter sucesso. Mas hoje você não fazer uma pós-graduação MBA é partir do princípio que mesmo tendo aquilo não é suficiente e você vai ter que partir sem ter aquilo e conquistar não só esse conhecimento, como todo outro que você tem que desenvolver. Então, esse para mim começa a ser um elemento fundamental. Agora, talvez a grande mudança que, na minha opinião, ela está acontecendo é que antigamente, na hora de você escolher uma pós-graduação ou MBA, você terceirizava a responsabilidade do que você iria aprender para uma instituição. Então, eu confio na instituição A, B ou C, eu vou fazer um MBA lá e eles vão dizer o que eu preciso saber.
Hoje, com tantas opções, é muito pouco provável que um MBA vai acertar na mosca ali do que você precisa. Então é importante que você identifique para onde você quer ir, quais são os seus gaps, e aí você vai buscar preenchê-los. Porque algo que para mim é fundamental, e eu sempre falo isso nas minhas palestras, qual é o seu bloqueio de carreira? Qual é o seu bloqueador de carreira hoje? Bloqueador de carreira é o que está fazendo com que você não cresça para o próximo passo hoje. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, puxa, eu preciso fazer um MBA para crescer. Só que a pessoa tem uma comunicação terrível, ela não se conecta com as pessoas, aí faz MBA, faz um curso, faz uma certificação, mas ela não cresce por causa da comunicação. Então, como você identificar exatamente qual é o teu bloqueador de carreira para que você comece por eles, para você ir destravando o que mais importa? Associado um pouco a isso que você está falando, tem uma outra pergunta que é o seguinte. Qual é o peso do currículo hoje? Essa é uma ótima pergunta e ele vem mudando ao longo do tempo. Agora, eu vou começar pela minha opinião pessoal, que é a minha observação como 17 anos de Headhunter. O currículo ele tem uma característica interessante, que ele é muito mais uma lista do que a gente não quer fazer mais do que uma lista do que a gente quer continuar fazendo. Todo mundo aqui que está nos assistindo pode parar para fazer uma análise. Será que o que tem no meu currículo é o que eu quero continuar fazendo? Então, essa já é a primeira pegadinha. E a segunda pegadinha é que eu costumo brincar que currículo é que nem lápide de cemitério, só tem coisa boa. Você nunca viu no cemitério aqui morreu um sacana devendo pro cunhado. Você só vê exemplos de seres humanos. E eu, quando vou entrevistar alguém para trabalhar comigo, particularmente eu não gosto de entrevistar alguém que nunca errou. Eu prefiro contratar gente que errou bastante, aprendeu e não me deixa cometer esse erro. Então, acho que isso são os primeiros insights. Agora, o desafio que se tem é que o currículo ainda é, feliz ou infelizmente, o formato que as empresas têm para na hora que você entra num pipeline gigantesco de pessoas, você ir fazendo os filtros para chegar efetivamente na pessoa que você precisa. O ponto é que os rótulos não necessariamente dizem, né, o que é o profissional. Para mim, também um grande exemplo para a gente não ficar só no mundo corporativo é o mundo do esporte. Né? Se a gente pegar o Tom Brady, que eu acho que é um baita de um exemplo, Tom Brady, né, maior campeão da Liga de Futebol americano, tudo bem, no Brasil conhecido como ex da Gisele, vamos colocar também o rótulo correto, mas poxa, no draft ele ficou em número 199. Por muito pouco, o maior campeão não fica de fora, né, de uma liga profissional que movimenta bilhões, tem um critério para você entrar gigantesco e quase estava deixando de fora. Então, assim, isso para mim é uma provocação. Será que a gente sabe os elementos que fazem uma pessoa ter sucesso efetivamente? É, né? Por exemplo, aquelas pessoas que sempre tiram 10, a média ponderada na graduação super alta, de match altíssimo. Normalmente são elas aquelas que conseguem combinar com soft skills, lidar bem com politicagem, ter um autocontrole bom, autoconhecimento. Elas são esse é um bom preditor, o desempenho da pessoa nos estudos? Na verdade, eu digo que ele tem ele pode ser um preditivo, mas não pelo conhecimento. Muitas vezes mais pela dedicação, mais pela resiliência e mais pelo interesse. É o mesmo quando me falam, puxa, essa pessoa foi um atleta, puxa, teve uma dedicação, puxa, essa pessoa tocou um instrumento muito bem, teve uma dedicação. Então eu olharia por esse prisma. Agora, talvez, um dos conselhos que a gente recebia quando mais novos, que particularmente eu discordo com base na minha experiência, que a gente escutou, não, para você ter sucesso na carreira, escolha uma coisa e seja o melhor naquilo. A minha experiência em sala de entrevista, eu não vejo isso. Dando um passo atrás, esse é o motivo do meu livro chamar Lugar de Potência. Porque eu tenho comigo que lugar de potência é quando você pega o melhor que você pode entregar para o mundo e cruza com o que o mundo tem necessidade de consumir. Dificilmente você vai ter sucesso fora desse lugar de potência. Até dificilmente você vai ser feliz fora desse lugar de potência. Porque também não adianta você pegar o que você tem de melhor para entregar para o mundo e o mundo não tem necessidade. Você precisa cruzar a necessidade com o que você entrega. E para mim, um grande exemplo é o Scott Adams. O Scott Adams é o criador do Dilbert, que fazia ali o quadrinho, lá as tirinhas de piada do mundo corporativo. Ele escreveu algo na biografia dele que eu achei fantástico. Ele escreveu assim: eu sempre fui um bom desenhista, mas não a ponto de ser considerado um artista. Eu sempre fui uma pessoa engraçada, mas não a ponto de ser considerado um humorista.
Eu sempre fui uma pessoa que conhecia muito do mundo corporativo, mas não a ponto de ser considerado um grande líder empresarial. Mas quando eu reúno esses 3 elementos, eu conquistei um posicionamento que até hoje ninguém conseguiu me alcançar. Isso é lugar de potência. É o mesmo quando as pessoas às vezes me perguntam, puxa, Baza, hoje você atinge 2,5 milhões de pessoas, podcast, rede social. Eu uso o mesmo exemplo. Eu não sou o headhunter com mais anos de experiência, tem gente com mais de 17 anos. Eu não sou a pessoa que mais estudou de carreira e liderança, não sou a pessoa que mais conhece de rede social e estou longe de ser a pessoa mais carismática. Mas talvez na hora que eu reúno esses 4 elementos, é aí que está o meu diferencial. E aí, para mim, o maior desafio entra a coragem de ser único. Porque qual é a forma mais rápida de você ser aceito num determinado grupo dentro do mundo corporativo? Se parecendo com aquele grupo. Só que você só se destaca por ser diferente. Então essa coragem de ser único talvez é o grande desafio do mundo corporativo e talvez é isso que o capitalismo nos ensinou. Que o capitalismo nos ensina que resultado é fundamental, mas o capitalismo ainda nos ensina que quanto mais único é o que você oferece, maior o valor, né? Isso que as marcas de luxo fazem. Essa bolsa é outra exclusiva, esse relógio é outro exclusivo. Então, como que eu olho para dentro aqui para ver como eu vou me posicionar perante ao mercado? E as empresas estão abraçando essa diferença? Quem entra lá cheio de ideia, cheio de proposta, cheio de sangue nos olhos, mordendo a mesa, para trazer sugestões, novas formas de fazer processo e etc. Se dá bem na maioria das empresas ou não? Você tem que entrar naquela linha que está estabelecida na empresa, que tem décadas e funciona assim e etc. Como que as empresas estão hoje? Porque uma coisa é fintech, que está super inovadora, unicórnio e tudo mais. A outra são as empresas mais tradicionais e ainda muito procurada pelos candidatos. É uma ótima... com cultura forte, né? E com cultura fortíssima. Algumas das maiores do Brasil, né? Das maiores empresas. Essa é uma ótima provocação e a resposta objetiva é não. Só que é não dizendo que tem papel e responsabilidade dos dois lados. As empresas têm um discurso muito parecido. Puxa, queremos inovar, queremos transformar o mercado, desde que você siga esse manual de 180 páginas, né? Exato. E os profissionais... Que faça o vídeo de integração e o teste de... Passa por todos os treinamentos do compliance, né? Aquela coisa. Exatamente. E, por outro lado, os profissionais também, muitas vezes, falta uma humildade de chegar, entender qual é a cultura, qual é a história, do que foi feito, o que não foi feito. Muita gente quer ser o próximo Steve Jobs. E a gente tem que lembrar que a maior parte das inovações não são inovações transformacionais. Tem uma evolução ali contínua. E a maior parte das pessoas é seduzida por esse lado sexy. Não vou fazer diferente, vou deixar minha marca. O que eu acho muito bacana, porque a gente vê hoje a busca pelo protagonismo. Todo mundo quer o seu lugar de potência. Agora tem que tomar muito cuidado como se encaixa. Nenhuma empresa, por melhor que você seja, vai te estender o tapete vermelho. Não, chega aqui, pode fazer o que você quiser. Nenhuma startup, nenhuma fintech. Então eu acho que essa habilidade de você ler o ambiente, ler as pessoas, conquistar boas relações de confiança para que você possa, a partir daí, colocar tudo que você tem de ideia. E como que uma pessoa aprende a lidar com politicagem? Porque parte disso que você falou é a pessoa entender também o ambiente político. E o ambiente político, às vezes, ele vai contra as boas decisões que podem ser aquelas, de fato, melhores para a empresa, num dado contexto. Como que alguém aprende a lidar? Puxa, ótima pergunta, Leandro. Tem um professor de Harvard que eu adoro, que é o Bob Kagan, que ele escreve que no nosso trabalho, normalmente, nós temos 2 funções. A gente tem a primeira função, que é desempenhar o que a gente foi contratado para, e a gente tem a segunda função, que é administrar as percepções que as outras pessoas têm da gente no trabalho. E muitas vezes o que acaba acontecendo é que essa segunda função toma mais tempo, mais energia e estressa mais do que a primeira. É por isso que hoje se fala tanto em você ter ambientes de segurança, né? Psicologicamente seguro o ambiente. Mas talvez um passo antes, é só a gente tentar dividir o que é essa politicagem que a gente está colocando. Porque existe um lado da politicagem que ele é danoso, não tem valor nenhum, que é você puxa saco, você não tem a opinião própria, você está ali num jogo de interesse, isso é uma coisa. O saco do chefe é o corrimão da vida. Já ouvi muito isso. Já ouvi muito isso. Agora tem um outro lado que muitas vezes as pessoas falam, eu não cresço porque eu não sou político. Calma. Você estabelecer relações de confiança com pessoas de outra área vai fazer toda a diferença na tua carreira. Porque como funciona na maior parte das empresas? Se eu gosto e confio em alguém e essa pessoa me pede alguma coisa na empresa, eu faço sem pensar 2 vezes.
Se eu não gosto ou não confio da pessoa, o que acontece? Eu uso as regras e a burocracia para explicar porque eu não vou fazer ou porque eu vou demorar para fazer. Isso é o que acontece. Aliás, é por isso que todas as startups, a hora que passa de 30, 40 pessoas, tem um índice de mortalidade gigantesco, porque até 30, 40 pessoas todo mundo se conhece, todo mundo se dá bem. Cresceu, você precisa de regra, processo, job desk. Se você faz da forma certa, o trabalho flui. Se não vai para a forma certa, gera burocracia. E aí talvez a última provocação que eu faria para responder aqui, essa tua pergunta, que eu faço muito quando eu estou falando com as empresas. Na tua empresa, os burocratas estão respondendo para os produtivos ou os produtivos estão respondendo para os burocratas? Se os produtivos estiverem respondendo para os burocratas, cuidado. Você está indo talvez para o caminho errado. Olha, eu acho que muita gente deve estar falando que, no meu caso, é essa segunda categoria aí. Não, e é engraçado, eu estava pensando aqui que alguns, lido bastante com executivos C-Level, e vários deles eu já ouvi relatos do tipo, Leandro, sabe, eu já cheguei num ponto da carreira que eu não quero comprar briga política para assumir uma cadeira um pouquinho acima da minha, que seria mais próxima do CEO. Eu vou me boicotar aqui onde eu tô, porque eu não quero comprar esse jogo político, não vai me fazer bem. E aí eu vejo muita gente, sabe, desacelerando e ao desacelerar, você tem... Eu já vi pessoas maravilhosas, super produtivas, só que eles teriam que... aquilo que você falou, né, Ricardo? Eles teriam que talvez lidar com os burocratas e lidar num ambiente político que não vai ser saudável. Aí eles não vão. E aí não é bom para a empresa. Você tem visto executivos que às vezes têm esse tipo de pensamento? O que eu noto como headhunter há tanto tempo é que, infelizmente, é muito bonito o discurso de cultura, o que a gente valoriza na contratação. Na prática, a maior parte das contratações deveriam ter um pouco mais de profundidade. Hoje o que eu vejo, infelizmente, na maior parte das empresas, são pessoas erradas sendo lideradas por pessoas erradas num ambiente errado. Naturalmente, isso não vai dar certo. Aliás, é por isso que se fala tanto hoje no impacto na saúde mental. Você está deixando as pessoas doentes, dado a desconexão. Uma pessoa, no exemplo que você acabou de colocar, certamente ela está numa cultura que não combina com ela. Então, o grande elemento do que a gente está falando aqui, toda vez que você tem que se adaptar a algo que é fora da tua autenticidade, te consome um nível de energia muito maior do que deveria. E ninguém consegue viver tendo um consumo de energia maior do que é da nossa natureza. Então, muitas vezes quando as pessoas perguntam, Baza, o que eu falo? Como que eu tenho que agir para ser contratado? Puxa, a resposta ideal é, seja quem você é. Porque o pior é a empresa contratar alguém diferente de quem você é e depois, quando você chegar, tá esperando aquela pessoa e não você. E isso amanhã pode te deixar doente. Então, acho que são elementos importantes. Talvez quem está nos assistindo aqui fale assim, pô, Baza, mas isso é romântico, né? O que é isso? É dinâmica. Ainda que hoje você não possa abrir mão do seu trabalho, qual é o seu projeto de mudar para uma empresa que está adequada a você? Você está deixando a vida te levar? Ou você está buscando, você está se adaptando, você está aprendendo para fazer um movimento de carreira que vá mais alinhado com o que você está buscando? Isso, para mim, é fundamental. Ô Baza, acho que muitas pessoas veem a vida dividida em trabalho e vida pessoal. Vida profissional, vida pessoal. E, por outro lado, eu vejo cada vez mais muitos profissionais aumentando o leque das suas atividades para além do ambiente corporativo. E você é um exemplo disso. Porque você, principal executivo da Michael Page no Brasil, mas escreve livro, apresenta podcast, dá palestra, tem uma presença forte nas redes sociais. Você acha que isso é um padrão nos executivos, nos profissionais C-Level? As pessoas estão querendo encontrar atuações para além do ambiente corporativo, da sua função institucional? E como equilibrar isso? Você pode ser um executivo de primeiríssimo padrão e ainda assim tá muito presente no Instagram, ou postando muita coisa, ou fazendo muito texto para LinkedIn, ou escrevendo livro, ou palestrando? Acho que a primeira ponto para te responder é pegar um tema que você falou, como organizar tudo isso. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando, puta, preciso fazer um curso de gestão de tempo, meu tempo acabou, eu preciso ter mais tempo. Eu discordo. A maior parte das pessoas não tem um problema de tempo. A maior parte das pessoas tem um problema de energia e motivação.
Porque o que acontece? Quando você chega em casa, a maior parte das pessoas está tão esgotada que se sobrou 30 minutos, tudo que você quer é ficar na TV, assistindo um programa de preferência que não tem que pensar, ou tá em rede social sem intenção nenhuma, só rolando que você está esgotado. Então, antes da gente falar de tempo, vamos falar de energia e motivação, e por isso é importante você buscar atividades que te energizam. Esse é o primeiro elemento. Segundo, é difícil você encontrar alguém que está plenamente satisfeito com o seu trabalho. A última pesquisa que eu tive acesso, só 3% da população mundial estava plenamente satisfeita. Então sempre falta alguma coisa. Agora, o problema é que o nosso cérebro, com a instrução que nós temos de sobrevivência, a gente é muito mais hábil em identificar o que nos incomoda e o que nos falta do que o que nos satisfaz. Isso é do ser humano. Então, o que é muito comum? Muitas vezes eu gosto de 10 coisas da minha empresa e tem 4 que me faltam. E aí eu começo a procurar um novo emprego. Dos 4 eu encontrei 3, mas dos 10 que eu gostava, só tem 6. Então eu saí perdendo, eu tô trocando aqui 10 por 9, porque eu não fiz essa reflexão. E aí é legítimo você querer preencher as partes que lhe faltam, mas talvez você não vai encontrar uma empresa que te dê os 14 da forma como eu estou colocando aqui. Por isso que é importante você ter esses outros projetos que te satisfaça, que te dê energia, que te provoque, que você aprenda. Agora, um elemento é fundamental, é você entender a companhia que você está, qual é a política. Pois é, a empresa aceita isso? O que eu acredito é que a maior parte das empresas não tem, inclusive, uma regra escrita sobre isso, porque isso é muito novo. É claro que eu levo uma vantagem, eu estou há 17 anos na mesma empresa. Eu tenho uma relação de confiança lá muito estabelecida e eles sabem muito bem o que eu estou fazendo e traz valor para a Michael Page, traz Você negócios. manda lá, é uma baita diferença. Eu tenho uma vantagem, eu sou o número 1 da empresa no Brasil. Olha, todo mundo tem chefe, se não for na empresa é em casa. Então, isso daí tem uma meia-verdade aí também. Então, essa dinâmica para mim que eu acho que é fundamental de você olhar como que você vai se posicionar e principalmente ter certeza que você não vai ter um conflito com a empresa ou ir contra a empresa, porque também é muito bonito falar, eu vou me expor em rede social. Você tem noção que se você entrar numa treta que você não deveria, você pode ser demitido? Porque a gente está só falando das oportunidades, tem um risco aqui. A empresa... Bom, quem não se lembra aqui da última Copa na Rússia, aquele grupo de homens lá cantando aquela música completamente inadequada, alguns deles de grandes empresas foram demitidos. Então isso para mim é muito claro. E ó que não estamos falando nem quem produz conteúdo, basicamente um vídeo que viralizou e aí deu o impacto que deu. Então acho que a gente precisa ter esse olhar amplo. Quando eu olho a perspectiva de marketing, essa exposição na rede social, pensa na Tesla e no Elon Musk. O tanto que a Tesla consegue economizar de gastos em marketing, porque o Elon Musk é o cara, lançou um modelo novo, aconteceu alguma coisa na Tesla, ele tá informando as pessoas e tem milhões de seguidores. Ele é o próprio, ele é a voz e ele tem a audiência para isso. Então, é o tanto que ele ganha, né? E o tanto que a Tesla economiza em marketing. E eu estou começando a ver vários executivos, CEOs principalmente, inspirados no Elon Musk, nessa ideia de produzir conteúdo e de ser a voz da empresa, e principalmente de empresas de capital aberto, eu tenho visto isso, mas também de capital fechado até certo ponto, porque capital fechado, às vezes, a pessoa não pode revelar tantas coisas, né? Mas eu tenho visto muitos CEOs tentando fazer esse caminho e ancorados no argumento do Elon Musk. Isso tende a ser benéfico para a empresa, para o CEO e para os subordinados, ou alguém pode sair perdendo nessa história? Acho que o primeiro elemento é a gente olhar, talvez o contexto histórico explica bastante o que a gente está vivendo hoje. Se a gente olhar o início, né, do comércio na humanidade, a maior parte vamos colocar, dos profissionais que prestavam serviço ali no vilarejo, eles não conseguiam atender num raio maior do que talvez 30 quilômetros. Isso trouxe um elemento muito implícito da natureza humana, que nós fomos feitos para confiar em outras pessoas, né? Pessoa com pessoa, isso é da nossa natureza. À medida que você tem o desenvolvimento de rotas marítimas, meios de transporte, canais de comunicação, você tem o boom das empresas gigantescas, das multinacionais, a gente deixa de confiar em pessoas e começa a confiar em marcas, porque era a forma da gente traduzir essa confiança.
Eu acredito que com o advento das redes sociais, a gente tem a capacidade de voltar a confiar em pessoas, que é o da nossa natureza. E isso, para mim, é muito claro que começa no mundo dos esportes. Quem aqui não se lembra do David Beckham, que não era o melhor jogador, mas era bonitão, casado com a Spice Girl, tinha os melhores contratos, foi jogar ali nos Estados Unidos e ganhou muito dinheiro. Isso se expande para toda a área de esporte. Hoje não dá para pensar num atleta que não tem uma exposição em rede social e ganha dinheiro com rede social. A gente pode pegar casos que deu errado, principalmente no início. Se pegar as emissoras de TV boicotando jornalistas, artistas que iam ali para uma exposição. Hoje eu vejo que com empreendedores é algo que já cresceu, porque o empreendedor, ele dono da própria empresa, ele tem mais liberdade do que o executivo, que tem todas regras corporativas para cumprir. Agora, para mim, o grande elemento é você olhar, não é que esse executivo vai ganhar dinheiro fazendo publi. É que nem a maior parte dos cantores que ganham dinheiro porque você tem audiência e isso vai gerar mais show. Então, no caso dos executivos, o que eu noto? Qual que é o impacto que você está tendo para todos os stakeholders? Investidores, clientes, pessoas que venham a trabalhar para você numa guerra de talentos que a gente existe hoje. E o outro elemento, comunicação interna. É claro que você não vai falar nada que seja sigiloso, mas se hoje todas as empresas reclamam de comunicação interna, a maior parte dos seus funcionários te seguem na rede social e vão querer saber como você pensa, quais são os seus hábitos, até um pouco da humanização do CEO, né? Aquele super-herói, aquela super-heroína, não tem mais espaço nos dias de hoje. Então, eu acho que tem muitos elementos que estão transformando e é um pouco do que eu enxergo, que para mim isso é um caminho sem volta. As características de um profissional que você considera um bom candidato na hora de recrutar para uma empresa mudaram no pós-pandemia? O que eu acredito primeiro, é importante a gente conceituar que não existe bala de prata. Não existe um executivo que funcione em todas as empresas. Eu, particularmente, nunca conheci. Por isso que é muito importante você identificar o que a empresa precisa. E sim, é importante dizer que mudou da pandemia para cá. Então, tem algumas características também, só para a gente entender com contexto. Puxa, hoje toda uma discussão que existe, trabalho remoto, trabalho presencial, é um elemento. Puxa, a humanização, né, da gestão é outro elemento. A vulnerabilidade, cada vez mais sendo falada, da importância que existe. Hoje, o elemento de como você faz para ter um ambiente mais colaborativo. Então, tudo isso foi acelerado. Então, naturalmente, hoje isso se traduz nessas novas habilidades que você espera de um executivo. Agora, o grande ponto é como que a empresa identifica o que ela precisa para poder refletir isso depois nos processos seletivos. Porque todo mundo que está nos assistindo aqui, que é prestador de serviço, já headhunter, advogado, consultor, existe uma dicotomia entre o que o cliente te fala que ele está buscando e o que ele realmente precisa. Então, é a habilidade de você conseguir enxergar e fazer suporte, que no caso de um headhunter é fundamental, mas também um pouco das empresas fazerem uma reflexão dos dados, do histórico das pessoas da empresa. Puxa, se eu estou contratando agora um gerente de contabilidade, historicamente, os gerentes de contabilidade que deram certo na empresa deram certo por quê? Os que deram errado por quê? A maior parte das empresas, o que elas fazem? Gerente de contabilidade, joga no LinkedIn. Já começa a acessar. Não, tem uma reflexão muito mais profunda que aí é aonde tem um espaço. E nesse mercado de recrutamento, você citou o LinkedIn. Até que ponto que o LinkedIn é importante? Porque executivos, de maneira geral, eles têm buscado deixar o LinkedIn até mais atualizado do que os próprios currículos. Não necessariamente produzem conteúdos, um ou outro produz conteúdo, mas eles estão de olho em vagas, eles estão puxando outras pessoas para conversar no chat, no privado, e eles estão usando o LinkedIn como uma forma de recrutamento. Como que entra o LinkedIn, até mesmo no seu dia a dia, né, como recrutador também? Qual é o papel? O que eu vejo é que o LinkedIn ele se tornou a ferramenta de acesso. Então, hoje é onde você olha para fazer uma busca inicial. Acho que esse é o primeiro elemento. Só que a gente tem que tomar cuidado que nem todas as áreas é onde está o profissional. Aqui eu brinco que ser headhunter é um pouco ser National Geographic, né? Onde vivem, do que se alimentam, com quem andam, né? Você pegar a maior parte dos profissionais tech, não estão no LinkedIn. Eles vão estar em outras comunidades. Profissionais de marketing, criativos, não estão ali. Mas sim, se a gente for colocar de maneira geral, o LinkedIn é o que consolida a maior parte dos profissionais. Check. Só que existe o elemento que o que ele te dá
no LinkedIn é uma foto do currículo que está sendo colocado, e a gente já falou sobre currículo. Talvez um dos grandes elementos esse é o currículo, ele é só o ponto de partida e ele é menos de 1%. A partir daí, num processo seletivo, eu vejo que existem 3 etapas, 3 pilares que são fundamentais. Uma boa entrevista, testes adequados para aquela função e tirar referência. Eu acho que nenhum desses pilares, isoladamente, ele é eficiente. Agora, com os 3, você mitiga riscos. E talvez dos 3, só para deixar uma dica para quem está aqui nos assistindo, tirar referência talvez seja hoje um dos pilares mais negligenciados por empresas brasileiras. Porque é como a gente faz a reflexão. Você contrataria uma babá para o seu filho sem tirar referência? Não. Mas tem muita gente contratando um profissional para a sua empresa sem tirar referência. Então, esse é um elemento fundamental. E, para mim, não tem certo, não tem errado. Eu não vou procurar o profissional perfeito, mas eu vou buscar coerência entre o que eu vi na entrevista, o que eu vi num teste e o que eu vi nas referências. Porque isso me dá a foto do que é exatamente o profissional e, a partir daí, o que eu tenho que trabalhar de encaixe para que esse profissional também funcione na minha empresa. Esse onboarding, e aí é muito interessante porque a minha dissertação de mestrado foi sobre onboarding. 50% do sucesso... Nas horas vagas fez mestrado profissional na FGV, né? Nas horas vagas. 50% do sucesso é a contratação. Os outros 50% é a integração, o onboarding. E talvez esse seja um dos processos mais negligenciados das empresas. O onboarding é só aquela apresentação do RH, de explicar horário de entrar, horário de sair, as regras. Mas, puxa, onboarding, vamos combinar que são os 4 Cs. Compliance, clarificação, cultura e conexão. Então, compliance é o que as empresas normalmente fazem. Então, quais são as regras, o que tem que ser seguido. Clarificação é o que é esperado dessa posição, no nível de profundidade que a pessoa sabe. Quais são os resultados, como que vai ser apurado esses resultados, com periodicidade. Depois, cultura. Como que você explica o que é cultura na empresa, né? Puxa, se a gente for no Japão e eu falar a 100 decibéis de altura, eu estou gritando. Se eu for na Itália falar 150 decibéis, acho que eu estou só sussurrando ainda, né? E não tem certo, não tem errado. É a cultura. E de todos, o mais importante é o quarto, que é de conexão. Como é que você conecta a pessoa nova que está chegando com as pessoas que já estão na empresa? Para que você não tenha os silos, né, do recém-chegado, do pessoal que está há mais tempo e daqui a pouco vire o nós contra eles. Na sua visão, como que a gente deve usar o LinkedIn para ter o melhor posicionamento estratégico como profissionais no mercado? Bom, vamos começar. Primeiro elemento, você ter o teu currículo atualizado. Acho que esse é o elemento. E quando você fala de ter o seu currículo atualizado, é muito importante que você construa ele com elementos de mercado. Não adianta você falar, não, eu participei do projeto Baleia. Talvez todo mundo na empresa sabe o que é projeto Baleia. O mercado não sabe o que é projeto Baleia. Pô, as empresas estão ficando cada vez mais criativas sobre cargos, né? Esse dia eu vi um cargo lá, porque na empresa é super criativa. Não, eu sou mestre Jedi de desenvolvimento. Tá? O que quer dizer mestre Jedi de desenvolvimento? É lógico que eu estou exagerando aqui no que eu estou colocando. Não, mas eu já vi gente postando negócio de Jedi de alguma coisa. Então, assim, de novo, as pessoas quando forem te buscar, elas vão saber ler e entender exatamente o que você faz. Esse é o primeiro elemento. Segundo, é muito importante você colocar resultados que você atingiu. Mas cuidado para não abrir informações da empresa que não podem ser abertas. Esse é o segundo elemento. E terceiro, cuidado para não exagerar. A gente tem hoje no Brasil um costume, não, dá uma exageradinha. Não, eu estava à frente do projeto, sim. Puxa, depois na hora de tirar a referência, isso vai colocar em xeque a tua credibilidade. Então, esses são os elementos. Então, vamos colocar, esses são os mais básicos. E o outro, acessa para ver se não tem mensagem. O quantas vezes a gente, como headhunter, acaba mandando, tem uma oportunidade, vamos falar, a pessoa vê daqui 3 semanas e fala assim, dá tempo ainda. Não, passou. Então, de novo, como isso é um canal eu já aqui de perdi comunicação... palestra, assim. É verdade, eu já perdi palestra, assim. Mas mais de uma, por não ver lá as mensaginhas do LinkedIn. Mas e do ponto de vista de produção de conteúdo? É bom o profissional gerar conteúdo no LinkedIn? Postar, colocar artigo, vídeo, recorte de notícia? Até que ponto a gente tem que usar o LinkedIn? Eu acho que hoje a gente vive uma era de conteúdo e não quer dizer que todo mundo deveria produzir conteúdo. Acho que tem muito a ver com a tua essência. Porque o que eu vejo também é que hoje o LinkedIn, infelizmente o feed, virou um caça-like.
Você olha ali, orcutizaram o LinkedIn, né? É isso que aconteceu no feed. definição. Então, para mim, a gente tem que tomar cuidado. Poxa, eu quero ganhar visibilidade, mas visibilidade com base em quê? Dependendo dessa visibilidade, ela vai mais te prejudicar do que ajudar. E a partir daí, então, você fala assim, puxa, eu vou fazer hora ou outra um post de algum insight ou uma frase. Então, menos volume, mais profundidade que te credencie para o que você quer e, principalmente, coerência entre o que você posta e o que você entrega na empresa, para não ficar aquela coisa que acaba virando uma arma inversa na empresa, do pessoal falar assim, ele é muito bom de LinkedIn, né? Mas aqui na empresa não está fazendo também o que está sendo necessário. Aí a rádio peão começa, né? É verdade. É verdade, mas sobre o LinkedIn você falou um ponto interessante, porque às vezes na minha rede as pessoas compartilham, poxa, muito legal participar do projeto XPTO. Mas que projeto é esse, né? Assim, parece uma comunicação mais interna, mas ele está colocando no LinkedIn, então fica uma coisa um pouquinho confusa, né? Não para falar outra coisa. Mas é diferente. A gente estava conversando, né, Doni? O quanto que pode ser diferente você atuar no LinkedIn versus Instagram, versus TikTok. Elas têm muitas especificidades. Então, indo um pouco para outras redes sociais, até que ponto que um recrutador olha, por exemplo, o LinkedIn é uma rede mais profissional, mas até que ponto ele olha, ele está de olho no que a pessoa está falando no Twitter, que agora é o X, né? Ou no Insta, no TikTok. Olha... Isso é um bom ponto, hein? Você, quando vai recrutar, você fuça o Instagram do candidato? O que a gente busca, outras redes que não o LinkedIn, ela está mais no pilar de tirar referências do que efetivamente de fazer a busca do profissional. Esse, para mim, é o elemento importante. Então, aquele profissional super dedicado, comprometido, e lá no Instagram eu detesto acordar cedo, puxa, não vejo a hora de largar o meu... Coerência, né? Que é a palavra que a gente já falou anteriormente. Então, coerência entre as redes sociais é uma dica boa para um profissional. Porque... coerência e autenticidade, né? O que você quer comunicar, o quão verdadeiro você está sendo dentro do que você efetivamente é. Porque eu não acredito mais, eu sou assim profissionalmente, eu sou assim pessoalmente. Não tem mais espaço. Nós somos uma pessoa só. Nós somos um cérebro só. Então, quanto mais distante for, possivelmente, maior vai ser o seu sofrimento, inclusive. É verdade, é verdade. E aí as redes se misturam, né? É engraçado que eu lembro na época do show do Coldplay em São Paulo e no Brasil. Nossa, cheio de conselheiros, CEOs, executivos dos mais diversos níveis postando a foto deles no show e trazendo um lado pessoal no LinkedIn de um jeito que eu nunca tinha visto. Não para um executivo, né? Para empreendedores já é mais comum. Então trazer esse lado pessoal para o LinkedIn... Foi uma novidade para mim, assim, observar isso. Eu vejo uma oportunidade gigantesca da humanização, né? De você efetivamente entender que aquele líder inacessível, que tem todas as respostas, que é a referência para o bem, ali para o mal, está acima do bem e do mal, isso não tem mais espaço nos dias de hoje. Então, cada vez mais, isso conecta. E aí, para mim, você... E tem um lance também de curiosidade, né? Assim, puxa, de novo, National Geographic, aquele CEO, onde vive, do que se alimenta, com quem convive, né? Com quem anda. Então, acho que isso também é um outro elemento. Mas o que você acha da ideia de semana com 4 dias? Bom, vou ser direto ao ponto. Na minha opinião, pode dar muito errado. Por que eu tenho isso comigo? Eu acho que antes da gente falar de semana de 4 dias, 5 dias ou 6 dias, e aí vocês vão entender por que eu acho que pode dar errado. Primeiro, eu não vejo que tem uma definição muito clara das empresas andando para metas e objetivos. Porque se você fala para mim 4 ou 5 dias, eu prefiro dizer, puxa, tá claro as metas e como é que você dá flexibilidade para as pessoas. Esse é o primeiro elemento. Segundo, eu vou dar um dia a mais de descanso para a pessoa. Essa pessoa vai fazer o quê com esse descanso? Cabeça vazia é a morada do diabo. Né? Isso já o ditado de antigamente no interior. Puxa, será que não é melhor você pegar esse dia e deixar para você explorar cada vez mais criatividade com a pessoa, desenvolvimento, no mundo onde a gente não tem tempo para conseguir aprender e explorar mais? Então, essa semana de 4 dias, eu acho que ela acaba ficando um on-off. Então eu vou trabalhar 5, eu vou trabalhar 4. Na verdade, para mim é muito mais uma distribuição, partindo do princípio que no passado estudávamos para trabalhar e agora a gente trabalha e estuda para sempre. Como que a gente consegue trazer elementos que não me parece que vai ser com mais horas ociosas que eu vou conseguir endereçar tudo isso?
É verdade, é verdade. Porque às vezes você... Por exemplo, eu vejo muitos executivos que reclamam, não tenho tempo para pensar, não tenho tempo às vezes para estudar porque o dia a dia me consome. Então, talvez se a empresa ela orienta para usar esse dia adicional e consegue puxar de uma maneira que incentive o lado criativo, o lado... parar para pensar mesmo, né? Para se organizar pessoalmente e profissionalmente. Sabe qual é o maior desafio, qual a maior armadilha das pessoas ambiciosas? Lidar com o sentimento de culpa atrelado a ter tempo livre para si mesmo, para cuidar de si Nossa, mesmo. explica melhor, explica melhor. As pessoas ambiciosas têm um problema gigantesco em lidar com o tempo livre. É um sentimento de culpa. Se eu olho a minha agenda, tem ali uma janelinha que eu acabei marcando, já começa a dar tremedeira. Pera aí, deixa eu marcar uma reunião, o que eu estou fazendo? Ou se não, quando eu falo assim, não, hoje eu vou cuidar de mim. Aquele peso, aquela culpa, mas eu tenho tanta coisa para fazer. E tem um artigo muito bacana do professor Boris, de Harvard, ele dizendo a importância de, antes da gente querer cuidar da empresa ou do time, cuidar da gente mesmo. Nesse artigo ele fala a importância de você dormir bem, beber água, se alimentar bem, fazer exercício, meditar. Pô, não estou falando de um artigo do guru indiano que está na montanha, né? Estou falando do professor de Harvard. Então, acho que tem esse elemento aqui que é fundamental a gente colocar aqui, das pessoas terem o tempo para si. E talvez deixando uma dica aqui para quem está nos assistindo, tem algo que eu falo em todas as palestras. A cada 15 dias... reserva 2 horas na tua agenda para fazer um processo de reflexão. Então, o que eu faço? Sexta-feira sim, sexta-feira não. Eu pego a parte da manhã, eu vou para um café, eu não fico nem em casa, nem vou para a empresa. Para começar, peço um café bem gordo, porque traz paz para a alma, também é delicioso. Levo todos os meus cadernos, anotações das reuniões que eu tive. E eu anotei dos últimos 15 dias. E a partir daí, eu vou pegar um processo... importante, colocar o celular naquele app que traz muita produtividade. Sabe aquele app modo avião? Você coloca ali, vai funcionar bem. E aí, eu começo a refletir item a item da minha agenda que passou dos últimos 15 dias. E só vou anotando os insights, follow-up que eu esqueci, uma mensagem de motivação que faltou. Puxa, olhar com mais detalhe aqueles dados. E depois eu olho os próximos 15 dias, como está a minha agenda, o que vem pela frente e o que eu preciso me preparar. Essas 2 horas vai trazer um nível de produtividade e eficiência gigantesco, porque qual que é o grande elemento de uma reflexão como essa? Sair do automático. É isso que tem matado a produtividade, a saúde mental. A gente só está reagindo, a gente não está agindo. E aí, para mim, eu acho que esse agir intencional é o que faz toda a diferença. Aqui no Brasil, alguma profissão já deixou de ter profissionais recrutados por conta da inteligência artificial? Eu acredito que ainda é difícil cravar dessa forma. Eu acho que tem muitos testes que estão sendo feitos. Se a gente for olhar, por exemplo, a área de dev, talvez é a área onde mais vem se falando do impacto, porque a demanda era gigantesca e hoje você tem aí um melhor equilíbrio, mas ainda faltam profissionais, talvez pode ser um caminho, mas nesse exato momento ainda não. Mas se eu puder provocar, quando as pessoas me perguntam, a inteligência artificial vai destruir os empregos? Eu costumo dizer que ela vai transformar boa parte que existe. Mas se você me perguntar hoje, o maior assassino de empregos não é a inteligência artificial, ainda é a inteligência emocional. Essa destrói empregos, carreiras, ambições de pessoas que não estão sabendo lidar aqui. Eu vejo no mundo do trabalho um negócio interessantíssimo. As pessoas falam até com certo orgulho. Nossa, quando essa situação acontece, eu viro um bicho. Como se virar bicho fosse orgulho. Isso é da nossa natureza, bobeou, vira o bicho. Eu quero ver, num momento de pressão, de estresse, você não agir de uma forma que você se arrependa de algo que você falou, do que você fez. Então, acho que também a gente olhar assim para a tecnologia, vem muita transformação, tem que estar antenado, mas não esquecer do elemento humano, que é o que mais faz as pessoas tropeçarem. E algo que eu acho também é bastante polêmico é essa... tradicionalmente, a gente tinha uma carreira que o consultor, a pessoa que queria ir para a consultoria, era um caminho para depois ele ir para um cargo de alta liderança e alta gestão numa empresa. Então é muito comum você observar um padrão, né? Pegando só o consultor como exemplo. Ele faz uma boa graduação, depois ele vai fazer um MBA full-time, provavelmente fora do Brasil, aí ele vai trabalhar pelo menos uma parte do tempo numa grande consultoria e vai trabalhar por 10, 15 anos, assim, viajando bastante, se dedicando e abdicando da sua vida pessoal, muitos na expectativa de que ele vai ser essa profissão ela é um meio para um fim.
E aí a gente fala em transição de carreira. Por exemplo, de um consultor virando executivo, ou do empreendedor que não deu certo como empreendedor e querendo usar as habilidades e competências que ele desenvolveu para ser um executivo, ou de um executivo querendo ser um empreendedor, ou de uma pessoa que já está próxima da aposentadoria tentando construir uma próxima carreira. Como que você vê a transição de carreira acontecendo hoje? Bom, o que eu acredito é que hoje é estimado que uma pessoa vá mudar de carreira ao longo da vida pelo menos de 4 a 6 vezes. Então, se tem alguém nos assistindo aqui e fala, pô, vou mudar de carreira, pô, não vai ser a última vez. Vão ter mais mudanças aí, a transformação é gigantesca. É estimado que a gente vai viver pelo menos 100 anos de vida útil, trabalhar pelo menos até os 80 anos. É claro que, de acordo com os conceitos de Arthur Brooker, muda a inteligência que você usa a partir dos 50 anos de idade. Até os 45, você tem a inteligência que é do raciocínio, da velocidade, da entrega. A partir dos 45, você deveria estar com atividades que valorizam mais a conexão, ensinar, escutar, discernir. Então, acho que também, antes da gente falar, é a fase que eu estou de vida o que me potencializa. Depois, é importante a gente trabalhar agora de uma forma mais ampla que a maior parte das pessoas de sucesso, inclusive, não planejaram tanto assim a sua carreira. As coisas foram acontecendo, a oportunidade surgiu, eu baixei a cabeça, entreguei resultado, fui valorizado, cresci, e ganhei dinheiro e está tudo bem. Só que chega um determinado momento, você olha e fala assim, peraí, é isso que eu quero continuar fazendo o resto da vida? Porque, de novo, a gente não teve a oportunidade de refletir, porque a gente falou no início desse papo, eu não tinha o autoconhecimento quando era novo e eu não tinha todas as opções. Hoje, a idade, tem uma beleza que a idade traz, é o autoconhecimento, né? Tirando o autoconhecimento, quase tem nada de bom em ficar velho, né? O problema é que a outra opção é pior, né? Que é morrer. Então, essa dinâmica aqui é a gente olhar, primeiro, eu me conheço. O que me motiva? O que bate com o meu propósito? A gente pode falar depois de propósito, que é um outro tema importante. O que bate aqui com o que eu quero construir? Então, aqui, esse diagnóstico. Do que eu fiz até agora, o que eu quero continuar fazendo, o que eu não quero. E muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. Mas saber o que a gente não quer já é 50% do caminho. Então, também aqui. A partir daí, será que eu estou explorando o cardápio da forma como eu poderia? Né? E como que eu exploro o cardápio? Fale com o maior número de pessoas. Tenha perguntas que você faz sempre a mesma pergunta para profissionais diferentes. Puxa, o que te motiva no teu trabalho? O que te estressa? As pessoas que estão tendo sucesso têm que tipo de habilidades? Faz um roteirinho e começa a comparar. Para de pesquisar só na internet e vai buscar ali, né, o cheiro do asfalto, que eu acho que isso falta muitas vezes para os profissionais. Porque muitas vezes também eu vejo um certo romantismo. Eu quero sair da minha empresa porque minha empresa é assim ou assado. Tá bom. Talvez a hora que você vai para o cheiro do asfalto, todas as empresas são assim. Então, ou você aprende a lidar com isso, ou você vai ter um problema. Deixa eu só fazer um parênteses, desculpa te interromper, Ricardo, mas tô lembrando de um colega que trabalhava numa empresa gigante aqui, numa posição C-level, e que daí ele falou, não, eu quero ser professor. Ele fez mestrado e ele falou, eu tô cansado de politicagem aqui na empresa, a academia não tem politicagem. Hoje ele é professor e coordena alguns cursos. Fala, Leandro, se arrependimento matasse, porque agora eu tenho que lidar com a politicagem e eu ganho muito menos. Então, esse é o elemento, autoconhecimento, aonde eu quero. A partir do momento que eu me conheço e sei para onde eu quero ir, então você faz um gap analysis. O que me falta para que eu tenha que me desenvolver? E muitas vezes a gente precisa entender que find a good job is a full-time job. Encontrar um bom emprego é quase que um emprego em tempo integral que você vai ter que se dedicar tempo para isso. Então, quantas horas do seu dia você tem dedicado para se preparar para a próxima fase? Esse, para mim, a gente é muito bom em dedicar todas as nossas horas para a empresa e muito ruim em dedicar um pouquinho dessas horas para a gente. Né? Talvez um pouco de egoísmo. E isso é olhar, inclusive, em benefício da empresa. Porque se você não olhar para você para se desenvolver, teu valor perante a empresa começa a diminuir. A partir daí, puxa, tem o plano de desenvolvimento? Olha para o teu networking. Quem são as pessoas que podem te ajudar? Seja com conhecimento, com conexão, com oportunidade. Começa a se conectar com as pessoas. Começa a participar de eventos, de comunidades dessa nova área que você quer atuar. Um erro que eu vejo que é muito grande, as pessoas cometem. Agora eu quero trabalhar em RH. Eu faço MBA em RH, coloco MBA em RH no currículo, mando o currículo, agora eu estou esperando. Já fiz a minha parte. O processo é um pouquinho mais longo. Então, acho que esses são elementos e, principalmente, cuidar bem da saúde. As pessoas
que eu conheço que fizeram as melhores transições cuidaram de si. Puxa, tempo com a família, tempo com a saúde, porque é uma questão humana. Como é que você vai conseguir enxergar oportunidades se você não está bem? Sua visão acaba se fechando, então isso é fundamental. E qualquer transição traz junto um nível de estresse, né? Pela mudança, você está pulando, em certo sentido, muitas vezes na incerteza, né? Trocando certo pelo incerto. Eu fiz isso algumas vezes na vida. Eu deixei de trabalhava 6 anos no mercado financeiro, na tesouraria de banco americano, e fui para ganhar 6 vezes menos trabalhando como repórter em televisão, porque tinha um sonho de virar comunicador, né? Depois, enfim... fiz Quantas transições você já fez, Nossa, cara, mas foram várias... desse tipo assim. E no final das contas eu olho no passado e todas, cara, deram certo. Né? É um negócio muito impressionante. E curiosidade também, fazendo esse retrospecto, é que normalmente as maiores mudanças e os maiores saltos profissionais para mim, profissionais, financeiros, etc., vieram depois de uma grande pancada. Depois de um grande revés, ou de uma grande negativa, ou de um projeto que deu muito errado, ou coisas desse tipo. Né? Pensar na época do banco, por exemplo, eu não passei, eu levei um não de um projeto que chamava LAMA, Latin America Management, blá blá blá, que era um projeto assim, que era eu fui um dos selecionados da tesouraria para ir para Nova York e voltar como, né, o cara que tinha, enfim, sido selecionado para aquilo no banco e tudo mais. E não passei nessa bagaça, não passei nesse negócio. E aí, e é algo assim, que quando você é selecionado... Cara, a sua obrigação é passar. Eu até estudei bastante na época e não passei. Trabalhava na mesa de câmbio, tinha muita coisa de derivativo, enfim. Não passei. Pouco tempo depois, eu pedi demissão. Não exatamente por conta disso, mas isso me frustrou um pouco. Cara, e a partir daí eu construí uma carreira para apresentar 7 telejornais, os 3 maiores do país, aquela coisa toda. Então, muito do que me faz estar aqui hoje são os nãos recorrentes que eu ouvi ao longo da vida, ou as quedas que eu tive, como diz Winston Churchill, acho que né, que o segredo do sucesso é continuar depois de cada queda, seguir andando, né? Não é o número de vezes que você cai, mas o número de vezes que você levanta e continua andando com o mesmo entusiasmo, enfim. Só uma digressão aqui, eu não lembro nem qual era o ponto que a gente estava. Mas ainda sobre transição de carreira. Sessão terapia, transição de carreira, isso. Fiz muitas. Mas ainda sobre mudança, eu costumo dizer que o ser humano ele evolui através de 3 Cs. Ou por convicção, ou por conveniência, ou por constrangimento. Só precisa ver qual vai bater na nossa porta. Um deles vai bater e vai fazer. Porque a gente gosta de mudar. A gente não gosta de ser mudado. E às vezes algumas mudanças não foi a gente que escolheu. E lidar com essas disrupções que não foi a gente que escolheu, é completamente diferente. Aí é onde a gente tem que estar preparado. Mas eu tenho a impressão que sempre que você abre mão de algo grande ou de muito seguro, cara, a alternativa ela tem uma probabilidade muito alta de dar certo. É aquele negócio. Cara, você deixou um emprego que pagava muito e etc. Você está se dedicando a um projeto empreendedor. Cara, o tanto de energia que você vai colocar lá, sabendo o tamanho do caminhão que ficou para trás, é muito alto, né? Nesse papo de digressão e transição de carreira, em 2007, quando eu deixei a Coca-Cola, eu virei para os meus pais, eu falei, olha... me ofereceram uma posição muito boa na Coca-Cola e tal. Poxa, legal, parabéns. Então, mas eu quero fazer o mestrado. Eu quero fazer o mestrado. Ah, legal, quanto você vai ganhar? Nada. Nada. Porque eu era muito jovem, tinha 23 anos, eu queria estudar mais e eu estava vendo um monte de coisa na Coca-Cola que eu falei, podia ser diferente. Só que eu não tinha também fundamentos para isso, né? E eu nunca pensei em ser um professor. Nunca pensei. Nunca. Apesar que na época da Coca-Cola me colocavam para dar palestra e tudo mais, eu adorava, mas nunca pensei. E aí depois, durante o mestrado, eu falei, pô, gostei do negócio. Aí fui fazer o doutorado, aí conciliei com consultoria, falei, o pessoal da academia conecta pouco com o mercado, deixa eu focar nisso. Isso foi 2009, 2010, né? E hoje a gente está num ambiente que tudo se mistura. Então, aquele professor que eu brinco que é igual ao médico, né? Tá cheio de professor que ele ensina as pessoas a operarem, né? Na mesa de cirurgia, mas nunca fizeram uma cirurgia. E existem outros que já fizeram várias cirurgias, mas no erro e acerto e nunca estudaram também. Então, o ideal é tentar conciliar os dois caminhos. E aí foi havendo um monte de transição de carreira ao longo desse percurso. Nenhuma, eu diria, radical,
tão radical, mas foi ajudando a reformular o que a gente pensa, o que a gente é bom, as oportunidades, as pessoas que a gente trabalha. Eu acho que, sabe, se tem uma coisa que na transição de carreira, para uma pessoa que já está bem madura, estabelecida, é bom, é trabalhar cada vez mais com pessoas que gosta e menos com pessoas que não gostam. E trabalhar cada vez mais fazendo o que mais gosta e menos o que não gosta, né? Porque no fim do dia, pelo menos é o que eu penso, você tem 3 grandes coisas na sua vida. Você tem que fazer isso. Outro ponto é, você deveria fazer isso. E outro ponto é que você gostaria de fazer isso. E ao longo da sua vida, se você diminuir eu deveria fazer isso, para fazer o que você mais quer, e outras coisas que você de fato tem que fazer, talvez seja um ingrediente bom para ser mais feliz. Só que, nesse sentido, uma coisa que eu fico me questionando é o momento para fazer transições. Porque você tem tipos de transições que são mais sutis, como a que eu fui tendo, inclusive você foi tendo, né, Doni? Porque você empreende numa área relacionada à comunicação e você está numa área relacionada à economia e investimentos e você se formou nas 2 áreas, né? Economia e jornalismo. Então, a minha também transição foi sutil nesses aspectos. Tem transições mais bruscas e que você não consegue conciliar os 2 pratos. A gente consegue dar aula, ao mesmo tempo dar consultorias, participar de conselhos de empresa, dar palestras, porque tudo se conecta. Então, o seu risco financeiro não é tão grande. Agora, para outras pessoas, o risco financeiro é muito grande. Então, qual que é o melhor momento para uma transição de carreira? Você já tem que estar com a capacidade de ter um fôlego de 4 anos, se tudo der errado, com um dinheiro em renda fixa? Como se planejar financeiramente para uma transição de carreira? Eu acho que o primeiro elemento é entender que você procurar um novo emprego, seja na área que você atua ou numa nova área, empregado, sempre é melhor. Do ponto de vista de você, inclusive, até está melhor posicionado numa condição que te dê mais possibilidade de negociar. A única exceção é quando você está num ambiente que te faz mal, está impactando a sua saúde. Aí talvez você tenha que sair porque é outra questão aqui. A partir daí, a questão financeira, ela importa muito, qual é o tamanho do teu fôlego, mas esse fôlego também está diretamente ligado qual a distância da transição. Eu sou headhunter. Se eu for talvez virar um consultor de liderança, a distância não é tão grande como se eu decidir me tornar um neurocirurgião. Puxa, você pode colocar aí pelo menos 15, 20 anos. Você vai precisar estudar para o vestibular, a faculdade e todos os outros elementos que tem. Então, a distância também é um elemento importante e a partir daí você pensar que habilidades que você traz e que são necessárias para outra e principalmente, que talvez esse seja o maior desafio, a humildade de lembrar que aqui você era sênior, aqui você é um iniciante. E esse espírito de aspirante, nem todo mundo consegue. Qual que é o peso do propósito hoje, na hora de traçar uma carreira? Tem algo que eu acredito, trazendo um pouco aqui, que é a nossa vida profissional, a gente joga ela em 2 tempos, como se fosse um jogo de futebol. No primeiro tempo, a gente está jogando o jogo do sucesso. A partir do segundo tempo, a gente entra no jogo do significado. E o que é isso? Nesse primeiro tempo da vida, que normalmente vai até os 40 anos de idade, 40 e poucos, e hoje está cada vez mais descendo, o jogo do sucesso que você joga, ele é muito óbvio, porque você cresce escutando o que é sucesso. Sucesso é ganhar dinheiro. Sucesso é ter uma boa posição. Sucesso é estar numa empresa relevante. Só que chega um determinado momento da vida que se você ganhar o dobro, você não vai ser o dobro feliz. É aí onde entra o jogo do significado. Só que o significado ele tem uma armadilha. Ninguém nunca te falou sobre ele. E ele é único. Cada um tem o seu. E você vai ter que descobrir. O sucesso não, ele é padronizado. O que você escutou ali é o que você vai olhar. E o significado. Dificilmente você vai ser feliz em determinado momento da vida se você continuar jogando só o jogo do sucesso. E para mim, esse é um elemento fundamental, porque muitas vezes, quando eu ouço sobre propósito, eu escuto, propósito é geracional, é dessa nova geração. Eu discordo. Para mim, as pessoas de maior propósito são as pessoas mais experientes. Talvez não com um romantismo de propósito, mas são pessoas de uma forma muito clara. Não, isso eu não vou fazer. Isso eu não quero mais para a minha vida. Isso eu quero para a minha vida. Isso é propósito.
Agora, o que a gente tem que tomar cuidado, que é o que tem acontecido muito, principalmente nas novas gerações, eu brinco que é a síndrome da propositite. O que é a propositite? É começar a usar o propósito como desculpa para tudo que eu não quero fazer. Hoje eu não vou escovar dente que eu não estou vendo propósito. Hoje eu não vou tomar banho que eu não estou vendo propósito. Aí propósito vira desculpa para tudo que eu não quero fazer, porque é duro, porque dá trabalho. A gente tem que lembrar que tem coisa que tem que fazer porque tem que fazer. Pronto e acabou. E a maior parte das construções na vida vão vir através de muita ralação. Ponto. Então, acho que esse, talvez para desconstruir um pouquinho aqui do que vem sendo falado. Não, é verdade, é verdade. E eu tenho uma preocupação com pessoas mais jovens no mercado de trabalho e eu tenho visto várias empresas reclamando, seja da postura delas, ou seja da dificuldade de recrutar, porque muitas querem empreender. Né, dessa geração nova, porque quer se conectar muito rapidamente com o propósito. E aí, a hora que você vai ver o propósito está envolvido em fazer uma empresa rápido, vender e ter uma casa de praia num lugar gostoso e ficar viajando o resto da vida. Então eu acho que é difícil para um recrutador assim, identificar as pessoas jovens e conseguir, ou para uma empresa, né? Que tipo de empresa tem tido mais dificuldade de atrair os maiores talentos hoje? O que eu acredito é que as empresas de setores tradicionais têm uma maior dificuldade porque hoje a mídia desenhou esse estereótipo do empreendedor de sucesso de 20 e poucos anos de idade, o Zuckerberg, que vai ficar bilionário, vai curtir a vida, e de certa forma isso formou o imaginário das pessoas que antes era o jogador de futebol. Agora eu quero ser founder, né? Mudou o sonho da maior parte. E tudo bem, né? Isso vai ter sempre a moda, né? Os especialistas em criptomoeda agora viraram especialistas em inteligência artificial, né? Isso também está muito claro. Tem essa dinâmica. Mas acho que, para mim, o grande elemento é que as empresas dos setores tradicionais têm sofrido mais. Porque muitas vezes são vistas como empresas retrógradas, que não têm oportunidades. Isso é uma grande armadilha, porque eu conheço empresas de setores tradicionais fazendo um trabalho fabuloso, uma cultura muito bacana, e empresas de setores mais sexy que, puxa, a hora que você olha o modelo de gestão, a cultura está longe de ser adequado. Então, eu acho que, para mim, esse é um cuidado muito importante que a gente tem que ter. Quais são os setores hoje que pagam os melhores salários na hora de contratar? Definitivamente nenhum setor se compara ao setor financeiro. Então, hoje, você talvez, se pegar uma escala, é muito comum você ver alguém 3 níveis abaixo ou 2 do CEO no setor financeiro ganhando o mesmo que alguém número 1 de uma outra empresa do setor tradicional. Então, acho que aqui é o primeiro elemento. Depois, tem um outro elemento que o salário tem a ver menos com o setor e sim com o porte da empresa. Então, a empresa também de um porte maior, ela tende a ter uma remuneração maior. Depois começa a entrar a estrela do profissional. O que ele agrega, o quanto que o passe dele é valorizado. Então, talvez esses seriam os 3 elementos que eu colocaria, mas a resposta objetiva é o setor financeiro, que você já ganhou muito no início da tua carreira. Estabilizou a situação econômica para fazer o que gosta. Mais do que você pensa, menos do que eu merecia. E setor tech? O setor tech... É o segundo? Eu não acho que ele é o segundo. Não. Porque o que acontece? O setor tech ele tem uma característica que ele paga muito acima para posições iniciantes. O que eu quero dizer? Se você pegar quanto um dev hoje, que se formou há pouquíssimo tempo ganha, puxa, para ele ganhar 6 mil reais, 8 mil reais, é rápido. Não é nenhum absurdo, é rápido. Pega um advogado de início de carreira, quanto tempo ele leva? Estou falando na média. Sim. Ele vai demorar um tempo para chegar. Só que tem um desafio, que esse dev, daqui a pouco, tudo que ele aprendeu está datado e vai ter pouco valor. O advogado ele vai acumulando, que depois pode ter valor. Então, isso também é interessante você ver. E o salário alto é justamente porque alguém que precisa se especializar rápido, ter um conhecimento e, a partir daí, ele acaba sendo remunerado. E, no final do dia, tem um pouco da lei da oferta e da procura. Mas o que rege também muito o mundo, que eu sempre brinco, que é a regra do ouro. O que é a regra do ouro? Quem tem ouro faz a regra. Então, enquanto estava faltando dev, os devs estavam fazendo a regra. Por que as empresas começaram a ter mais flexibilidade de trabalho remoto na área de tecnologia? Porque você não conseguia contratar. Então, você faz... Então, de novo, a regra do ouro. Então, isso rege o mercado. É verdade, verdade. Até empresas com cultura forte. Eu lembro do Magazine Luiza, na época eu estava trabalhando com eles para um projeto de Harvard. E eu lembro que o Fred Trajano falava bastante isso, que para atrair esses desenvolvedores para o Luiza Labs,
Labs abriram mão de elementos fortíssimos da cultura do Magazine Luiza, deixavam eles trabalharem em casa, deixavam eles irem com a roupa que quisessem, né? E alguns iam de Star Wars, outros iam de... E alimentava bem essa turma, né? Falava, alimenta bem essa turma. Então abriram mão de elementos culturais muito fortes. Mas eu tenho uma dúvida, em linha com o que o Doni falou. O Doni perguntou sobre os setores. E em relação às posições, cargos ou departamentos, como que você vê isso acontecendo? Porque se a gente olhar os cargos, 17 anos mais ou menos, né, que você está com a Michael Page, bastante tempo. Se você olhar os cargos nesses 17 anos, hoje você tem a posição, sei lá, de Chief Growth Officer, que está responsável pelo crescimento. Você tem o Chief Digital Officer, você tem um monte de nomenclaturas, Growth Hacking, que nem sequer existiam. Você tem áreas que enfraqueceram, áreas que fortaleceram. Quais são as áreas hoje que, para quem quer ter uma posição de liderança e um alto salário, faz total sentido? Vamos trazer primeiro o conceito do que está por trás disso. Primeiro, o mercado de trabalho ele é um organismo vivo que reflete as transformações da sociedade. A sociedade se transforma, as empresas precisam se adaptar para fazer a entrega que a sociedade demanda e para a empresa se adaptar, ela se reorganiza internamente para conseguir fazer aquela entrega. A maior parte das posições foi desenhado num modelo hierárquico que daqui a pouco está completando quase 100 anos. A pessoa de finanças, a pessoa de vendas, que hoje essas caixas não podem ser completamente desconectadas. Então isso já começa a dar a primeira pista de algumas posições que nada mais são do que a junção ou aproximação, por exemplo, o Chief Revenue Officer. Puxa, junção, área de vendas, um pouco de marketing, talvez um pouco olhando de produto, dependendo da empresa. Então aqui é o primeiro elemento. O segundo elemento é você olhar, à medida que se sofistica uma determinada área, você começa a ter quebras. Antigamente, o que existia era o gerente de digital. Puxa, hoje você quer tráfego pago, SEO, alguém que vai olhar redes sociais. Você vai quebrando aqui, tem hoje mais de 20 posições. Então você vai ganhando especialidade. Mas tem um elemento que para mim é muito claro, depois de ter vivido algumas crises no Brasil, e é muito engraçado eu falando com um par meu da Europa, CEO de um país da Europa, não, porque a Europa aqui é muito claro, né? A gente vive de ciclos, 3, 5 anos. Eu falo, meu amigo, eu vivo de ciclo de 3 meses no Brasil, eu sou brasileiro. E aí, o que é o elemento? A gente passou por um momento mais duro no Brasil, principalmente no início do ano. Quando vem um momento duro, para mim é muito claro. Qual vem a maior demanda? Posições de finanças. Controladoria, dados, vamos olhar onde estão todas as oportunidades. Depois, aonde vem? A área de vendas. Já entendemos para onde a gente tem que ir, tem que vender mais, tem que ganhar mercado. Começou a área de vendas performar? Legal. Agora a área de operações, precisa produzir mais. Agora está vendendo. Putz, está agora produzindo mais, a empresa cresceu. Então eu preciso de mais gente na área de compras, de RH, de tecnologia. E aí tem todo um... Aí o que acontece? Vem uma nova crise, vem a pessoa de finanças, vamos fazer mais um olhar, vamos fazer um downsize. Então esses ciclos também dizem muito sobre a demanda também que existe. É interessante, porque normalmente a gente fala que o grande amigo do CEO é o CFO, é a pessoa de finanças, né? que lidera a parte de finanças. Mas eu vejo muitas empresas que deveriam estar pensando em expansão e que estão posicionadas para estratégias de crescimento, promovendo a pessoa, o CFO, para assumir uma posição de CEO. Né? Então, isso daí, às vezes, pode... Se ele não estiver preparado para olhar as múltiplas funções, né? Porque hoje o perfil da pessoa de finanças também transformou, né, Sim. Ricardo? Não sei como que você vê isso, mas a pessoa de finanças, ela tem que entender muito da parte de mercado, ele tem que entender muito de supply. Ela não fica tão focada só no aspecto financeiro, contábil, muitas vezes. Mas, indo para uma outra pergunta, que é em relação ao conselho das empresas. Eu tenho uma professora, colega minha, na Universidade da Virgínia, onde eu dou aula como professor convidado, que é a Kim. E a Kim, ela faz pesquisas com board de empresas, com conselho de empresas. E recentemente ela publicou um artigo num periódico científico importante, foi para a mídia também e tal. E ela falou o seguinte: a falta de representação do marketing nos conselhos de administração prejudica a capacidade das empresas de resolverem os problemas do lado do cliente e do lado da demanda. Então eu queria te colocar essa provocação, Ricardo. O que eu vejo? Acho que o primeiro elemento é que as suas duas colocações elas se conectam. Por quê? Quando você estava me falando do CFO que se torna presidente, isso é uma mudança que ocorreu de
15 anos para cá. Até então, quem era o CEO? O antigo diretor comercial, o diretor de vendas. Essa era a tendência. E aí acho que tem um grande parabéns, um grande mérito da pessoa que era o gerente financeiro, o gerente contábil, que ganhou uma complexidade num novo mercado, de olhar investidor, de olhar controladoria, de olhar informação, de ter esse olhar do todo, e isso alçou as pessoas a se tornarem CEOs. Só que existe hoje ainda uma prática que eu particularmente questiono, que a maior parte dos conselhos tende a olhar para quem? Para pessoas que foram CEOs. E se os CEOs que estão vindo são pessoas que vieram da área financeira e não da área de marketing, então naturalmente você vai ter um buraco aqui dentro dessa dinâmica. Por isso que hoje vem se falando, peraí, não precisa ser um CEO. Precisa ser alguém C-level com senioridade o suficiente para conseguir ter esse olhar do todo e aí ter representatividade, sim, dentro dessa dentro de todas as áreas que são necessárias, que são importantes. Ricardo, para finalizar, no atual momento econômico do Brasil, as empresas estão contratando mais ou demitindo mais? Hoje, essa é talvez a dicotomia mais complexa do mercado brasileiro. A gente vive num país de 8% de desemprego, 8, 9% de desemprego. Você pode colocar aí 3% entre pessoas desalentadas que pararam de procurar emprego. Então, você tem uma massa ali de pessoas que não estão trabalhando. E se você colocar a quantidade de pessoas que trabalham menos horas do que poderiam, ainda é gigantesco no Brasil. Então, pessoas que vivem basicamente de bico. Agora, por outro lado, todo CEO, todo diretor que eu tenho uma reunião, me fala de alguma posição que está em aberto e não consegue preencher. Então, existe uma dicotomia de, infelizmente, a gente não dá acesso à educação, às oportunidades. Aqui no Brasil, algo que eu critico bastante, o ensino técnico ainda é visto com muito preconceito. Na hora que você pega países como uma Alemanha, que você tem um ensino técnico ali muito forte, você coloca a pessoa que saiu desse ensino técnico e ele já vai trabalhar. Só que não é tão sexy, talvez, quanto você falar, vou fazer uma faculdade que amanhã não vai me dar oportunidade. Hoje a gente tem 1.100.000 advogados aqui no Brasil. A gente tem hoje. Puxa, como é que você consegue ter vaga para todos eles? Tudo isso. É um desafio gigantesco. Então, acho que para mim, o grande elemento, tudo está dentro da educação. Infelizmente, temos mais desempregados do que busca de emprego, definitivamente. É importante a gente falar do país que a gente vive, mas as pessoas que conseguem sair na frente, têm a oportunidade de se qualificar, no país que a gente vive ainda tem muita oportunidade. Pessoal, o nosso Chief Production Officer lá, o João Mantovani, dá um tchauzinho aí, João. Ele tá dizendo que o nosso tempo se esgotou, então eu queria agradecer demais. Ricardo, valeu. Agora que a roda Não. Bem agora que ia começar. Tem uma lista aqui de 15 perguntas. Mas sempre sobra, sempre sobra. Ricardo Basaglia, cara, obrigado. Papo sensacional, tenho certeza quem tá assistindo, ouvindo a gente, gostou demais. Muitas dicas, vários insights, muitas frases boas, muitos cortes para este podcast. Muitos cortes, do jeito que você gosta. É isso aí. Não gosta. teremos problema de achar corte Não. nesta edição, nesse episódio. Cara, obrigado mesmo, hein? Muito obrigado, prazer te rever e obrigado, foi muito inspirador assim tudo que você trouxe. E eu que agradeço. Bom, eu sou do interior, então não me convida que eu apareço. Então, estou aqui, sempre à disposição. Somos os três, Americana, Sim. São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, né? É isso aí, Pé Vermelho, Capial dominando, isso aí, aqui vamos a lá, cidade vamos lá, grande. vamos lá. Valeu, pessoal, até o próximo Talk Invest News. Tchau.